Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e nesse vídeo mais duas resoluções de questões, é um vídeo que eu vou resolver questões de gravitação, e como você pode ver tem parte 1 aí, porque ele vai ser dividido em duas partes, como o assunto é mais extenso, então eu botei algumas questões aqui, 4 questões aqui do livro Tópicos de Física, da edição de 2012, e no próximo vídeo vai ter mais 4 questões de astronomia. Vamos ler agora a questão número 6, da Cassegrain Hill, DRJ. Um satélite de telecomunicações está em sua órbita ao redor da Terra com período T. Uma viagem do ônibus espacial fará a instalação de novos equipamentos nesse satélite, o que duplicará sua massa em relação ao valor original. Considerando que permaneça com a mesma órbita, seu novo período T' será... Aí você tem vários valores. Você pode pensar, tá falando de período, normalmente você vê período naquela situação, né? Que você tem um período quadrado sobre R ao cubo, que vai dar uma constante. E daqui você já meio que tem uma ideia de que, não, a massa, mesmo que mude a massa, você não vai ter uma mudança no período de rotação. Mas tinha outro jeito melhor de provar isso, até porque essa constante na realidade é uma equação, mas eu vou mostrar pelo outro jeito como é que você vê que a situação de que a massa em si não vai alterar o período de rotação do objeto. Porque como é que funciona? O objeto ele vai estar girando ao redor do planeta, ele vai estar gerando um movimento praticamente circular. Então a gente pode atribuir que nesse movimento praticamente circular, a força gravitacional é a força centrípeta, é a força que está fazendo com que o objeto mude de direção. Então pode dizer que a força centrípeta é igual à força gravitacional. E a força centrípeta ela é mv quadrado sobre r, sobre o raio de rotação, que vai até o centro do planeta, não necessariamente o raio do planeta. Que vai ser exatamente igual à força gravitacional, que é g m sobre r quadrado. Sendo esse m aqui a massa do planeta e esse mzinho a massa do objeto, que é essa massa aqui da força centrípeta. Então a gente pode cortar. Daí eu vou ter que a velocidade ao quadrado vai ser exatamente igual. Aqui tem um quadrado, eu corto esse raio com esse raio ao quadrado. Essa velocidade ao quadrado vai ser igual a gm sobre r. Posso passar o quadrado para cá, eu vou ter que a velocidade é igual a raiz quadrada da constante vezes a massa do corpo sobre o raio. A velocidade não depende do objeto. Mas a gente pode ainda fazer uma coisa a mais, que é o quê? Porque eu não cheguei necessariamente no período. Mas o período, quando você trata de movimento circular, você tem um movimento circular, o período é o tempo necessário para ele fazer uma volta completa. Ou seja, é 2π, que é uma volta completa, 360 graus, dividido por t. Sendo esse t o período, que é o tempo necessário para ele fazer 2π. Que aqui está em radianos, é 360 graus. Só que aqui está velocidade escalar, não velocidade angular. Para eu transformar em velocidade angular, eu vou ter que multiplicar isso daqui pelo raio. Então, a velocidade dividido pelo raio vai ser igual à velocidade angular, então a velocidade vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Posso substituir. Velocidade angular vezes o raio vai ser exatamente igual a raiz quadrada de gm sobre r. E vou substituir essa velocidade angular também pelo 2π sobre t. 2π sobre t vezes r vai ser igual a raiz quadrada de gm sobre r. Vou passar o t para um lado, multiplicando, deixar ele lá em cima, e vou passar o resto para cá, dividindo. Eu vou ter, então, que t vai ser exatamente igual ao meu, que vou inverter isso daqui. Eu vou deixar 2π em cima, 2π r raiz quadrada de r sobre gm. Se você quiser colocar esse r na raiz quadrada, você ainda pode ficar com 2π raiz quadrada de r cubo, porque o r tem que elevar ao quadrado para botar na raiz, sobre gm. Então, como você pode ver, isso tudo aqui foi para dizer que a massa do objeto que está orbitando não mexe no seu período, não mexe no tempo que ele demora para fazer essa rotação, fazer essa translação completa. Então, daqui a gente teria que a resposta é a letra C. Mas é uma conceituação que você pode pegar direto, mas aqui eu quis mostrar o porquê que eu estou falando isso, não estou falando da boca para fora. Descendo um pouquinho, você vai ter a questão número 12, que fala o seguinte: admita que o período de revolução da Lua em torno da Terra seja de 27 dias e que o raio de sua órbita valha 60 r, sendo r o raio da Terra. Considere um satélite geoestacionário
desses utilizados em telecomunicação em relação ao referido satélite responda. O período de revolução. Primeiro que o período de revolução é a mesma coisa do período de translação. O tempo necessário para ele completar uma volta. E se ele é geoestacionário, quer dizer que ele fica parado no céu. Tipo, ele não vai se movimentar. O movimento angular dele é o mesmo movimento do movimento angular da Terra. Então ele vai completar um dia quando a Terra completar o dia. Então o tempo necessário para ele fazer uma volta completa é de um dia. Um dia. E qual o raio da sua órbita? A partir daqui a gente tem que aplicar o nosso querido e amado Kepler, que fala o seguinte, que o período ao quadrado sobre o raio de órbita ao cubo, ou sobre o A ao cubo, vamos continuar com o raio de órbita por enquanto, vai ser igual a uma constante. E eu posso dizer então que isso daqui vai ser igual ao T' ao quadrado sobre o R' ao cubo, que são, esse daqui é da Lua, esse daqui é do satélite, porque estão girando ao redor do mesmo corpo. Então eu tenho que 27 ao quadrado sobre 60R cubo vai ser igual ao tempo, um dia, vou botar aqui um dia, eu não precisaria colocar aqui, um dia ao quadrado, então um dia 1, e o R' ao cubo. Aí eu vou passar os dois, vou ficar com R' ao cubo, vai ser igual a 60R tudo ao cubo, eu botei só no R ali, mas é tudo ao cubo, dividido por 27 ao quadrado. Posso passar isso daqui para cá na raiz, só que eu corto isso com esse, então eu vou ficar com o R', vai ser igual a 60R dividido por raiz cúbica de 27 ao quadrado. Para não demorar muito, 27 ao quadrado vai ser igual a 729. E a raiz cúbica de 729 é igual a 9, para não atrapalhar muito no vídeo. Então aqui vai ser 60R dividido por 9, que se eu simplificar por 3 vai ficar igual a 20 sobre 3, 20R sobre 3. Aqui o número em fração mesmo. E esse é o resultado que dá a distância que tem que estar um satélite geoestacionário, tendo em vista essas aproximações de 27 dias e 60R, para que ele fique geoestacionário. A questão número 18, é trabalhar com a força, quarta lei de Newton, com a força gravitacional, fala o seguinte: na situação esquematizada na figura, os corpos P1 e P2 estão fixos nas posições indicadas e suas massas valem 8m e 2m respectivamente. Aí você vai ter os corpos aqui e as distâncias, sendo x é a mesma distância, uns pedaços de distância. Deve-se fixar no segmento que une de P1 a P2 um terceiro corpo P3 de massa m, de modo que a força resultante das ações gravitacionais dos dois primeiros sobre esse último seja nula. Em que posição deve-se fixar P3? Então, eu vou botar numa posição aleatória o P3 aqui, de forma que a força exercida pelo P2 seja exatamente igual à força exercida pelo P1. Então, eu vou ter que dizer que, já que aqui é uma soma, eu vou ter que dizer que a força de P2 vai ter que ser igual à força em P1. Perfeito? Então, a força que P2 aplica vai ser constante gravitacional, a massa é 2m, multiplicado pela massa de P1, dividido pela distância ao quadrado, distância do P2 ao quadrado, aqui, distância 2, que vai ser exatamente igual a G vezes 8m, vezes a massa do pequenininho, dividido por D1 ao quadrado. Posso cortar tudo isso daqui, simplificando, e eu posso dizer que, posso passar o 2 para cá dividindo, aqui fica 4. Então eu posso dizer que 1 sobre D2 ao quadrado vai ser igual a 4 sobre D1 ao quadrado. Consequentemente, eu vou ter que D1 vai ser igual a raiz quadrada, porque eu pego esse quadrado e passo para o outro lado, de 4D2 quadrado. A distância de D1 tem que ser exatamente igual a 2D2. Então, a distância que eu escolher de D2 tem que ser pelo menos a metade da distância de D1. Eu tenho quantas distâncias? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 pontos. Se eu botar a distância do objeto no D, eu vou ter que a distância dele é 2x. 2x.
E a distância de P1 vai ser 1, 2, 3, 4x. A distância de P1 é exatamente igual a 2 vezes a distância de D2, porque aqui é 2x e aqui é 4x. E 4x é igual a 2x. É igual a 2x vezes 2, no caso. Então daí a gente já tem a resposta, que o corpo tem que estar na posição D. Aqui, posição D, letra D. Isso daí acontece muito em eletricidade, para quem estiver estudando. Parece muito questão assim. E a questão número 28 da OPE fala o seguinte: a figura abaixo representa a trajetória de duas estrelas idênticas, cada uma com massa m, que giram em torno do centro de massa das duas estrelas. Cada órbita é circular e possui a raio R, de modo que as duas estrelas estão sempre diametralmente opostas. Considerando G a constante de gravitação universal, analisa as proposições que seguem. 1. Fala que a intensidade da força de atração gravitacional de uma estrela sobre a outra vale Gm² sobre 4R². Vamos ver. Se eu pegar um aleatório aqui e dizer qual a força dela, a força vai ser igual à constante gravitacional, com certeza, a massa de uma multiplicado pela massa de outra, dividido pela distância ao quadrado. 2R, que é a distância, aqui eu tenho um R, aqui eu tenho um R, 2R ao quadrado. Então aqui eu vou ter Gm² sobre 4R². Sobre 4R², então a 1 a gente já sabe que está certo. O módulo da velocidade orbital de cada estrela vale 4mgr. Então é o que a gente vai ver agora. Se eu for fazer aquela conta que eu fiz lá atrás, que eu digo que mv² sobre r, que é a força centrípeta, porque aqui é praticamente circular, isso ajuda a gente. Isso é igual a gm² sobre... Aqui vai ser um m maiúsculo, porque é do corpo que a gente está analisando. Sobre 4R², eu vou ter, corto esse com quadrado e eu corto essa massa com quadrado. Aí eu fico V vai ser igual a raiz quadrada de Gm sobre 4R. Que aqui fala o seguinte, 4m sobre gr. Só que não é. É Gm sobre 4R. Então a gente já fala que essa daqui está errada. E aqui fala que o período orbital de cada estrela vale 4πr³ sobre Gm. Você viu que eu coloquei aqui que é 2πr³ sobre Gm. Você podia marcar direto, mas não. Você tem que entender que aqui é um caso mais especialzinho, em que a distância ao quadrado não vai ser r. A distância ao quadrado vai ser 4r. Então o período, pode dizer que aqui é 2π, só que raiz de 4r³ dividido por Gm. E esse 4 aqui eu posso tirar pela raiz e botar aqui, vai dar 2, eu boto 2 vezes 2π raiz de r³ sobre Gm. E eu tenho que isso daqui vai ser 4π raiz de r³ sobre Gm. E a gente chega na nossa resposta, que essa está correta. E a que fala disso é a letra E, 1 e 3. Então é isso, muito obrigado se você gostou, se você vai compartilhar com algum amigo, se você deixou seu like, não sei. Se você não gostou, acho que tem alguma coisa estranha, não sei, pode dizer aí o que eu preciso melhorar, dar dica ou corrigir alguma coisa, tudo bem. Desculpe pelo atraso, às vezes eu vou atrasar alguns vídeos sim, porque tá muito puxado as coisas para fazer, mas eu vou correr atrás de fazer sempre que possível e atrasar o menos que possível, né? É menos que possível, não sei se essa palavra tá certa. Mas é isso, compartilha com um amigo que você acha que vai gostar disso daqui, se inscreve no canal, se você quer receber mais vídeos desses, outros, um pouco diferentes, tá tudo aí para você dar uma olhada. Ativa o sininho para receber quando eu lançar o vídeo. Se você acha que eu mereço um apoio financeiro, você acha que eu vou crescer com isso aqui, vai valer a pena, você quer investir em mim, então apoia lá no Apoia-se, que eu tenho lá um negocinho do Defesa Física que você pode apoiar desde R$3 até o infinito, depende de quanto você quer, mensalmente lá. Mas é isso, se você gostou, muito obrigado e tchau!